Rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo falar de Vasco da Gama nesta tarde, por incrível que pareça, de sexta bastante agitada. E a principal informação, notícia que circulou no meio da torcida vascaína nesta sexta-feira, se trata de um velho conhecido do rival, Jorge Jesus. As notícias que chegam de uma imprensa portuguesa e também de um jornalista bastante renomado, o Jorge Nicola, é que 3 clubes estariam interessados na contratação do Jorge Jesus para a próxima temporada. Um deles seria o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso, explicar toda a situação, falar também sobre renovação contratual de uma das maiores promessas da base Cruz Maltina. O Vasco fez uma proposta nesta tarde de sexta-feira. Vamos falar sobre Série B, porque temos que secar o Londrina. Que ponto chegamos, né, torcedor? E muitas outras novidades neste Boa Noite Gigante. Mas é claro, antes de começar nesta animação para você, torcedor vascaíno, até porque hoje é sexta-feira, eu quero dar as boas-vindas a você que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Eu conto demais com o seu apoio através da sua inscrição, através também do seu like e principalmente do seu comentário. Deixa aí embaixo se você acha que o Jorge Jesus, multicampeão pelo rival, seria um bom técnico para 2023. Fico contando aí com a sua opinião e o seu comentário. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu já quero começar falando sobre notícia de fato ruim, porque a Série B nunca vai ser algo bom para nós torcedores vascaínos, até porque estamos 2 anos nesse limbo da segunda divisão. E hoje a gente vai ter que secar. Além de estar na Série B, a gente tem que secar na Série B. Vasco antes que secava São Paulo, secava Corinthians, secava Flamengo, secava Palmeiras. Hoje seca Londrina, torcedor. Que situação. Porque às 9h30 da noite, Londrina e Ponte Preta se enfrentam no Estádio do Café. Londrina hoje é o 5º colocado com 45 pontos, enquanto o Vasco é o 4º com 48. O Londrina, em caso de vitória, fica com a mesma pontuação que o Gigante da Colina, pode vir sim a ultrapassar, mas apenas se vencer por uma partida com 5 gols de diferença. E dificilmente, quase impossível disso acontecer, o Cid Londrina vai terminar essa 31ª rodada em caso de vitória com a mesma pontuação do Vasco. E caso realmente isso aconteça, quinta-feira que vem o Caldeirão de São Januário vai ferver, porque é Vasco e Londrina no nosso Caldeirão. Em caso de vitória, o Vasco abre novamente 3 pontos. Em caso de derrota, o Vasco cai para a 5ª colocação, faltando 6 rodadas para terminar a Série B. Que situação, né? Jorge Salgado, Carlos Brasil, pessoas aí responsáveis por montar essa equipe, esse elenco. Vai cair na conta de vocês, hein? Se o Vasco não subir de novo, vai ficar feio demais. Mas enfim, é secar, 9h30, Estádio do Café, Londrina e Ponte Preta, de olho. Além do Londrina, joga também Náutico Sampaio Correia, hoje às 7 horas da noite, mas é uma partida aí, né, que não influencia em nada na posição do Vasco na tabela. Outro jogo que interessa acontece amanhã, entre Bahia e Operário, às 6h15 da tarde. Tranquilo, rapaziada? Mas hoje é secar aí a equipe do Londrina. Mas sobre Vasco da Gama, né? Vamos falar sobre notícia boa, deixar aí a Série B de lado, porque temos informações sobre Sub-17. A primeira, antes de entrar na proposta pelo Ryan, é sobre convocação, pois tivemos aí a notícia que hoje, na parte da tarde, o técnico Felipe Leal, da Seleção Brasileira Sub-17, convocou aí o goleiro Felipe Gabriel, o volante Matheus Ferreira e o atacante Ryan, os 3 do nosso Vasco da Gama. Será um período aí de treinos, né, como eu já informei para vocês, entre os dias 3 e 11 de outubro. Felipe Gabriel, que já vem sendo convocado constantemente, e o Ryan também, mas vão receber aí mais uma oportunidade na nossa seleção. E agora sobre proposta para renovar o contrato do Ryan. O que acontece? O Ryan é um dos grandes destaques dessa base do Vasco. Ontem eu falei sobre ele, ontem não, né, na Acorda Vascão de hoje pela parte da manhã. Porque ontem o Vasco jogou contra o Flamengo. O Vasco São Januário, pelas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17, enfrentou a equipe do Flamengo e venceu em São Januário pelo placar de 2-0. Um gol marcado pelo GB de cabeça logo no início do segundo tempo e o segundo gol marcado pelo Ryan.
um golaço, uma chapada no canto do goleiro, sem chances de defesa. E o Ryan, com esse gol marcado, só para vocês entenderem de qual atleta eu estou falando, do nível desse jogador, ele chegou aí aos seus 26 gols em 27 partidas, gente. Jogando tanto no Sub-20 quanto no Sub-17. São os números do Ryan na temporada no ano de 2022. E o Vasco hoje busca renovar o contrato do Ryan. Até porque, como eu trouxe para vocês, é um craque, é um cria, é um jogador de destaque e o Vasco não quer perdê-lo de graça para nenhum outro clube. O Ryan hoje tem 16 anos, completou esses 16 anos no dia 3 de agosto e já pode assinar um contrato profissional. A lei hoje aqui do Brasil, do futebol brasileiro, não permite que antes dos 16 anos o atleta assine um contrato profissional. Então com isso ele estava, e hoje ainda tem, um contrato de formação, que vai até agosto do ano que vem. E o Vasco hoje, pelo atleta ter completado, né, os 16 anos, já conversa com ele para renovar e assinar o seu primeiro contrato profissional. Porém tem um problema, o Ryan já recebeu proposta de vários clubes do futebol brasileiro. Gente, Ryan é comparado ao Hendrick do Palmeiras, mas como é Vasco, não tem a mesma mídia do clube paulista, do jogador, da grande revelação e destaque por lá. Mas é um talento nato. Para quem acompanha o Ryan sabe muito bem do que eu estou falando. É um talento. O Vasco, há alguns meses atrás, ofereceu uma proposta, mas não interessou. Que os empresários do jogador queriam que o Ryan recebesse nesse novo contrato um salário semelhante ao do Hendrick do Palmeiras, já que os dois têm aí, né, esse perfil de serem os dois maiores destaques da categoria no Brasil. Só que o Hendrick recebe 90 mil reais. E aí o Vasco ficou pensando, será que vale a pena pagar 90 mil reais para um atleta de 16 anos, recebendo mais do que jogadores do próprio profissional? Ficou esse questionamento. E agora o Vasco vai fazer uma nova proposta para assinar o primeiro contrato profissional do jogador. Mas é um craque, é um cria, é um talento nato, é uma joia. E o Vasco vai buscar aí nesses próximos dias confirmar a renovação contratual do atleta. Vale muito a pena o investimento, é um jogadoraço, é um grande jogador. E o Vasco deve, inclusive, né, conseguir alinhar tudo direitinho e renovar com o jogador, até porque ele é filho do ex-zagueiro Valquimar, que defendeu o Vasco na década de 90. Ele é um jogador que está no Vasco desde pequeno, mora na barreira do Vasco, é um vascaíno de coração, então tudo indica que não vai haver problemas para renovar o contrato desta grande promessa. E para finalizar o vídeo, vamos falar aqui sobre a principal notícia do dia. Jorge Jesus. Torcedor. O Vasco, volta a repetir, pensa em 2023, mas ainda vive um 22, e um 22 muito assustador, né, na realidade. Mas pensando em 2023, o Vasco busca principalmente quem será o novo comandante da Caravela Cruz Maltina desse processo de reformulação. E a cada dia que passa, nomes de jogadores e nomes de treinadores chegam ao Gigante da Colina. E a última notícia que chegou é através de um jornal português, a Record de Portugal, animou aí alguns clubes brasileiros, pois, de acordo com informações, o Jorge Jesus estaria insatisfeito no Fenerbahçe e alguns clubes brasileiros estariam interessados na sua contratação. E um jornalista aqui do Brasil, o Jorge Nicola, que muito provavelmente você aí já ouviu, já o conhece, já viu alguns vídeos dele, trouxe mais informações sobre essa situação. O jornalista Jorge Nicola trouxe o seguinte, que além do Atlético Mineiro, que é o clube aí que mais teria interesse na contratação do Jorge Jesus para o ano que vem, Corinthians e o Clube de Regatas Vasco da Gama desejariam a contratação do técnico campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo. Então isso surpreendeu, isso animou, é claro, muitos torcedores do próprio Vasco, do Galo, do Corinthians, até porque hoje o Vasco tem o Jorginho na beirada de campo. Com todo respeito ao Jorginho, acredito que poderia ser uma peça útil para o ano que vem, não na beirada de campo, mas internamente. Porém, o Jorge Jesus é de fato um técnico a mais, né? É um técnico multicampeão que revolucionou o futebol brasileiro, que foi campeão no Benfica antes de chegar ao Flamengo. É outro nível. Querendo ou não, é outro nível o Jorge Jesus. E aí ficou nessa dúvida. Será que vai acontecer? Será que não? O Jorge Jesus do Vasco empolgou. Torcedores do rival se manifestaram até de uma maneira de chateação sobre essa possibilidade. Mas aí o staff do técnico resolveu se posicionar. Em contato aí do portal torcedores.com, com um membro da comissão técnica do Jorge Jesus, foi garantido que o treinador não tem interesse neste momento em retornar ao futebol
sul-americano. Ou seja, o Jorge Jesus hoje não quer voltar para o Brasil. E ele foi além, deixa bem claro o seguinte, que não houve conversa, aproximação ou qualquer possibilidade de negociação entre Jorge Jesus e o Atlético Mineiro e retornar, como a gente já trouxe para vocês, mas com as palavras do próprio membro da comissão técnica, retornar ao futebol sul-americano hoje não é uma opção. O Mister irá cumprir seu contrato com o Fenerbahçe. Ou seja, torcedor vascaíno, se você se empolgou aí com a possibilidade do Jorge Jesus, isso, pelo menos por enquanto, não irá acontecer, não passa pela cabeça do treinador português, como o próprio membro de sua comissão técnica deixou bem claro. Então, se o Vasco quer um novo técnico para o ano que vem, terá que procurar outro nome, que senão o do ex-técnico do rival, Jorge Jesus. Tranquilo, rapaziada? Explicando aí, mas tem muitos outros no mercado, tem o Jorge Sampaoli, tem o Odair Hellmann, tem muitos treinadores aí que o Vasco pode pensar. Mas não adianta ano que vem ficar pensando tanto pro ano que vem e nesse ano não subir, não conquistar o acesso. E volto a repetir o meu desabafo pela parte da manhã. Estou de saco cheio do momento que o Vasco vive. Não aguento mais Série B. Não aguento mais vir gravar vídeos aqui falando que estou tendo que secar a Londrina. Isso já está passando dos limites. Mas a gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira. E amanhã, como sempre, estaremos aqui de volta com o nosso Acorda Vascão, 7 horas da manhã. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. E é claro, agora sim, saudações vascaínas.